Muito bom dia a todos. Hoje, 28 de agosto, sexta-feira. Nós estamos aqui de uma forma excepcional para trazer uma reflexão de forma extraordinária com este seguinte tema: uma guerra fria, mas espiritual. Antes de falarmos alguma coisa sobre isto, nós iremos orar a Deus, invocar o nome do Senhor, pedindo compaixão para que Deus venha nos orientar a falar algo diferente nesse dia, para abrir a visão do entendimento espiritual para algumas pessoas que ainda não têm discernimento em alguns assuntos ou palavras da palavra de Deus. Santo Deus e Pai, tudo é o Senhor. É o Senhor que nos dá a palavra, é o Senhor que nos ensina a Tua palavra. Abençoe, dirige e conduz, ó Deus, o que o Senhor queira falar por meio da nossa boca e da Tua palavra, para a Tua glória e para o fortalecimento, o entendimento espiritual de todos aqueles que desejam Te servir. Em nome de Jesus, amém. Uma guerra fria, mas espiritual. Nós vamos falar logo o versículo que temos como texto básico dessa meditação, livro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 12. Vamos ler apenas um versículo para ganhar tempo. Mas o contexto está no princípio das dores. Que princípios e que dores são essas? O início dos cumprimentos proféticos para o fim dos tempos e as dificuldades, dores, as dificuldades que vai acontecer e que já está acontecendo. Começa do versículo 3 até o versículo 14. Todo esse contexto desse versículo que nós vamos ler. Diz o seguinte, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em uma outra oportunidade anterior, nós falamos sobre isso neste canal, a Palavra Luz da Verdade. E nós vamos aqui sintetizar isto. Isso fala sobre o amor esfriar por causa da iniquidade. As pessoas não estão tendo mais temor a Deus, e aí o amor está se esfriando em todas as esferas, em toda camada da sociedade, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, na escola, aonde houver um ser humano, em qualquer ambiente, a gente se percebe, dá para se perceber que as pessoas não têm mais respeito, consideração e não têm temor a Deus. Mas esta meditação, reflexão é de ordem espiritual, para trazer um discernimento daquilo que Deus tem nos ensinado. Nós vamos ler outro versículo aqui, outra passagem bíblica, para também tecer comentário sobre esse assunto. Livro de Carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, Novo Testamento, capítulo 3, e versículo 1.
fala sobre os males e a corrupção dos últimos dias. Tudo isso que estamos falando aqui, nos referindo, são acontecimentos dos últimos dias e de ordem espiritual também. É físico, mas também espiritual. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vamos ficar por aqui. Agora sim, vamos começar aqui, propriamente dita, a reflexão. Por que está acontecendo uma frieza que pouco se percebe, que é uma frieza de ordem espiritual e que é profético? Por quê? Por causa da rebeldia, do egoísmo, da vontade própria e dos desejos pecaminosos que há no mundo. Então, na parte espiritual, que nós vemos aqui que a palavra de Deus disse que haveria irmão contra irmão, pai contra pai. Agora vamos para a parte espiritual. E antes de citar essa parte espiritual, nós vamos fazer uma ponderação aqui. O que significa Igreja de Deus? Veja bem, para ter o discernimento, igreja, ajuntamento de Deus, que serve a Deus. O que faz a igreja? Jesus disse: aprender o caminho da salvação, se congregar para adorar a Deus e ensinar a verdade, como está escrito no livro de Timóteo, que a igreja é a coluna da verdade de Deus, para se ensinar a verdade. Então, aqui estamos como que uma parcela, uma minúscula parcela do corpo de Cristo, como igreja espiritual, que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, me foge a memória, versículo 23 ao 28. A igreja espiritual, pregando aqui, ensinando a verdade de Deus. Então, olha só, de forma espiritual esse discernimento aqui. Eu falei, irmão contra irmão. Agora vamos usar o discernimento espiritual. Como e por que acontece isso de forma espiritual? Nós vivemos num reino físico, mas também espiritual. Estamos aqui com o nosso corpo físico, mas existe o nosso espírito e existe o mundo espiritual que ataca ao homem. Agora, para que você que serve a Deus, você que porventura também não serve a Deus, tem esse discernimento. Por que uma pessoa fica contra a outra? Por que uma pessoa critica a outra, deseja o mal contra a outra? Isso é normal? Me diga. Não. É uma guerra espiritual do inferno colocando uma pessoa contra a outra. O que é isso? Discernimento espiritual. A palavra de Deus diz no livro de Tiago: de onde vêm as vossas contendas? Porventura não é de inveja? Porventura não é de falta de misericórdia e piedade, de amor para com o próximo, para com o irmão? Pois é, isso é de ordem espiritual. Tem que se pedir discernimento a Deus, que o diabo ataca de todas as maneiras, colocando um contra o outro. Isso é jactância, isso é espiritual.
Não podemos ficar criticando, condenando a um e a outro, que isso é incitação. Já temos falado aqui constantemente. O maior papel do diabo para trazer contenda, para fazer a pessoa ficar com o coração contaminado e ter a fé neutralizada, se chama incitações. Ele incita ao ódio, ele incita ao mal. Vamos para a segunda pontuação. A normalidade contra os princípios de Deus. O que é que nós temos visto aí na sociedade entre aqueles que exercem a função de criar leis, poder legislativo? O que está acontecendo que muita gente não percebe e que é espiritual, colocando leis para a liberdade de viver do jeito que quiser, na parte moral, de escolhas, de sexo e de viver o que escolhe, fugindo dos princípios de Deus. O que é isso, Isso é de ordem espiritual. Há um espírito atuando através daquele que está ali, cogitando essa desordem moral e que é espiritual. Vamos para a terceira pontuação, a promiscuidade. O que significa promiscuidade? Significa a mistura desordenada de coisas ou pessoas, além de se referir a relações sexuais múltiplos parceiros. Deus criou só um homem e uma mulher, um para com o outro, para que seja família. E já as leis aí estão diferenciando. Aí vamos para a parte espiritual. O que é isso? É ataque imbuído de um poder espiritual maligno para contaminar a santidade e os princípios de Deus. As pessoas estão perdendo o amor e o temor a Deus. Porventura isso não é de ordem espiritual? Sim, é de ordem espiritual. É uma guerra fria. Aos nossos olhos nus, para aquele que compreende o temor e os princípios de Deus, aí tem esse discernimento. Vamos para a última pontuação, é que estamos concluindo com essa meditação de ordem espiritual. As pessoas pouco se têm respeito e consideração ao seu próximo. O egoísmo está reinando. A falta de temor a Deus está reinando. Por isso que nós vemos o mundo está aí do jeito que está. Porque estamos vivendo já o início dos princípios de Deus. Vamos falar com Deus, orar a Deus apresentando, agradecendo e que haja discernimento, que as pessoas venham se atentar para o espiritual, para com Deus. Senhor nosso Deus, nós temos aqui feito fluir aquilo que o Senhor tem falado, mostrado a nós de forma espiritual o que está acontecendo na terra, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no meio daqueles que programam a verdade tua. Ah, meu Deus, tem compaixão, que haja discernimento, meu Deus, e que as pessoas se voltem ao temor ao Senhor e à tua palavra. É isso que te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Ótimo dia, ótima sexta-feira e tenha um discernimento espiritual e se derrame na presença de Deus. Se há alguma coisa que está fugindo do temor, dos princípios de Deus, suplique a Deus misericórdia, porque está escrito que Deus é um Deus santo, zeloso, e que todos nós vamos prestar conta do que estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa alma. Use uma fé inteligente, a fé do Espírito, agregada
a palavra de Deus. Tenhamos temor a isto aqui. Isso aqui é uma verdade que não falha. E todo aquele, somente aquele que é humilde de espírito, que tem temor a Deus e a sua palavra, é que se guia pela essa verdade. Ficamos por aqui e concluindo com esta palavra final. O poder é dele, a honra é dele, a glória é dele e basta a nós o obedecê-lo. Ótimo dia.